Recebi recentemente aqui no Física Light a dúvida de um aluno que dizia o seguinte: Bom dia, professor. O senhor poderia me ajudar com uma dúvida que surgiu sobre os eclipses? O que explica um eclipse anular e por que ele é diferente do total e do parcial? Muito obrigado. Bom, então vamos lá. Primeiramente é importante entender que um eclipse, seja ele solar ou lunar, ele ocorre quando a Lua ela corta o plano de órbita da Terra em posição de lua nova ou de lua cheia. Como a gente sabe, a Lua possui em torno da Terra um movimento de translação que dura aí cerca de 28 dias. Quando ela está nesta posição, na frente da Terra, entre a Terra e o Sol, e o seu cone de sombra pode cair sobre a Terra, é exatamente nesta posição que podem ocorrer os eclipses solares. Então, numa imagem ampliada em relação àquela, a Lua, durante o seu movimento de translação, de cerca de 28 dias em torno da Terra, ela passa por essa posição, voltando a sua noite para a Terra. É a posição de Lua nova. Perceba que o cone de sombra da Lua ele vai cair sobre a superfície da Terra. Então é nessa posição de lua nova e que ocorrem os eclipses, o solar total e o solar parcial. E dando sequência no seu movimento de translação, né, a lua sai da posição de lua nova e vai girando, passa pela posição de lua crescente até chegar na posição de lua cheia. E é exatamente nesta posição em que a Lua, durante o seu movimento de órbita em torno da Terra, ela pode adentrar o cone de sombra da Terra e ocorre os chamados eclipses lunares, o desaparecimento da Lua. A Lua, então, ela continua o seu movimento e entra na fase de Lua minguante até retornar para a posição de Lua nova e assim vai crescente, cheia, minguante nova. E uma primeira dúvida que sempre surge na nossa aula de óptica geométrica, lá no ensino médio, quando a gente vai falar sobre os princípios da propagação retilínea da luz, é a seguinte: mas professor, então espera um pouco. Como todo mês nós temos uma lua nova e uma lua cheia, então todo mês nós teremos um eclipse solar na situação de lua nova e daí a 2 semanas, 14, 15 dias, nós teremos um eclipse lunar na posição de lua cheia? É isso? Não, não é bem assim. Acontece que o plano de órbita da Lua em torno da Terra, ele não coincide com o plano de órbita da Terra em torno do Sol. Este plano de órbita da Terra em torno do Sol nós chamamos de eclíptica. E o plano de órbita da Lua em torno da Terra, ele está posicionado cerca de 5 graus em relação à eclíptica. Vamos fazer a seguinte simulação. Aqui está a nossa Terra e aqui está a nossa Lua. A Terra girando em torno do Sol. Aqui está a eclíptica. Quando a Terra está nessa posição, observem agora o plano de órbita da Lua em torno da Terra. Ele não coincide com o plano da eclíptica. Existe essa inclinação de 5 graus, que aqui está exagerada para mostrar essa inclinação. Então percebam que, ora, a Lua está abaixo do plano da eclíptica, ora, a Lua está acima do plano da eclíptica. Então não é sempre que a Lua vai estar nessa posição para que ocorra um eclipse solar ou nessa posição para que ocorra um eclipse lunar. Porém, não podemos nos esquecer que a Terra tem um movimento de translação. Se aqui nessa posição a Lua não está passando na frente do Sol ou atrás da Terra para que ocorra o eclipse, em alguma posição da sua órbita, olha aqui que vai acontecer. Percebo que a inclinação é a mesma. Olha aqui, a órbita da Lua corta a eclíptica. A Lua na posição de Lua nova e a sombra dela atingindo a Terra, posição de eclipse solar. 15 dias depois, 2 semanas depois, 14, 15 dias, a Lua adentra o cone de sombra da Terra, posição de eclipse lunar, eclipse solar. Existem os chamados nodos. O que é o nodo? Os nodos são as posições, os pontos onde a Lua corta a eclíptica em posição de Lua nova e em posição de Lua cheia. Observem essa ilustração de apoio para a gente poder visualizar melhor esse plano de órbita da Lua. Então aqui está o Sol, esse plano amarelinho aqui é a eclíptica, é o plano segundo o qual a Terra orbita o Sol. Olha lá, essa linha azul, a órbita da Terra, sim, a Terra orbitando o Sol aqui. E olha aqui o plano de órbita da Lua em torno da Terra. Percebam que esse plano de órbita não coincide com a eclíptica. Então aqui a Lua está posicionada acima da eclíptica. Aqui na posição de Lua cheia, ela está abaixo da eclíptica. Mas acontece que durante ao passar do tempo, em algum momento na sua órbita, ela vai cortar a eclíptica aqui na posição de Lua nova ou vai cortar a eclíptica lá na posição de Lua cheia, que são as possibilidades de ocorrência
dos eclipses, né? Aqui a gente pode ter um eclipse solar, a Lua tampando o Sol, e aqui um eclipse lunar, a Lua entrando na sombra da Terra, a mesma coisa do lado aqui oposto. É por isso que a gente tem, no mínimo, 2 eclipses solares durante o ano. Uma última coisa a ser dita aqui, antes da gente finalmente responder a questão do aluno, a dúvida do aluno, que é a respeito dos eclipses anulares, é a seguinte: as órbitas dos planetas em torno do Sol, as órbitas da Lua em torno da Terra, elas não são circulares, as órbitas são elípticas. Como afirma a primeira lei de Kepler, a órbita dos planetas em torno do Sol, ela é elíptica, com o Sol ocupando um dos focos. Isso vale também para a Terra e para a Lua. A órbita da Lua em torno da Terra, ela é elíptica, com a Terra ocupando um dos focos dessa elipse. Então existe uma situação em que a Lua passa mais próxima da Terra, é o chamado perigeu, e uma situação que ela passa mais afastada da Terra, que é o apogeu. Essas distâncias são aproximadamente de 363 mil quilômetros para a distância do perigeu, e quando a Lua atinge aqui o apogeu, que é a posição mais distante, que é de 405 mil quilômetros. Então existe aí um acréscimo de distância de cerca de 42 mil quilômetros a mais em relação à posição do perigeu. É uma distância muito pequena para a astronomia, mas já é suficiente para provocar o eclipse anular. Finalmente, então, respondendo a questão aí do aluno, a pergunta do aluno, vamos lá. Supondo, então, a Lua na posição de Lua nova, ela cortando a eclíptica, então a gente tem um alinhamento do Sol, da Lua e da Terra, então posição de Lua nova, nós podemos ter 4 tipos de eclipse solar: o eclipse solar parcial, o eclipse solar total, o eclipse solar anular e o eclipse solar híbrido. A ocorrência desses eclipses vai depender da distância da Lua até a Terra. Nas situações em que a Lua não se encontra no seu apogeu, então ela está mais próxima da Terra, o que vai acontecer? O cone de sombra da Lua, ele vai cair sobre a Terra. Então vai formar sobre a superfície da Terra uma região de sombra, a sombra mais escura, que nós chamamos de umbra, e uma região em torno da umbra que é chamada penumbra. Para quem se encontrar na posição de penumbra, consegue enxergar um pedaço, uma parte do Sol. Então nós dizemos que para essa pessoa ocorre um eclipse solar parcial. Para a pessoa que se encontra na região da umbra, isto é, onde a sombra da Lua ela é projetada sobre a Terra, então a Lua ela cobre todo o disco solar. Então é o chamado eclipse solar total. A Lua cobre totalmente o Sol. E a pergunta do nosso aluno aí, e o eclipse anular? O anular ocorre quando a Lua está nessa posição de Lua nova, porém ela está no seu apogeu, na posição mais distante da Terra. O que acontece? O cone de sombra da Lua, ele se fecha antes de tocar na superfície da Terra. Então lá na superfície da Terra, nós não teremos uma região de umbra, não existe uma região com a sombra projetada, nós temos só a região da penumbra. Para quem estiver aqui na região central da penumbra, o disco da Lua ele está posicionado na frente do Sol. Então o que acontece? O disco da Lua ele cobre a parte central do Sol. Então sobra um anel. Então a pessoa consegue enxergar aquele anel em volta, que nós chamamos de anel de fogo. E para quem não estiver na região central da penumbra, vai observar aí um eclipse solar parcial. Mas professor, e esse eclipse híbrido? Segundo a NASA, ele ocorre algumas vezes somente durante o século. E ele também ocorre na posição de apogeu. Durante esse tipo de eclipse, o cone de sombra ele consegue se fechar ligeiramente sobre a superfície da Terra. Então a gente vai ter uma situação de apogeu e a Lua cobrindo o disco solar, um eclipse solar total. Mas durante o movimento da Lua, vai ter alguma outra região em que o cone de sombra não consegue tocar a superfície da Terra, então a gente passa a ter um eclipse anular. Então a gente acaba tendo uma situação de eclipse total e de eclipse anular durante o movimento, o deslocamento da sombra da Lua sobre a superfície da Terra. Então é isso, espero ter ajudado na dúvida do aluno aí. E para você que quer continuar aqui no Physica Light, vou deixar aqui do lado uma dica de um vídeo para você assistir, um vídeo bastante legal.